Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Seguinte, o poeta Vinícius de Moraes falou que o ciúme é o perfume do amor. Pode até ser em muitos casos, né? Mas a gente sabe que quando o ciúme passa a ser doentio, o negócio fica sério, né? Esse sentimento é um sentimento muito difícil de lidar e realmente a gente sabe que pode ser a porta de entrada para uma relação abusiva e violenta. E nós vamos falar sobre ciúme hoje aqui no Super Pop. Programaço, hein? Você é ciumenta? Então, hoje vamos falar de ciúme, né? Como eu falei, é uma sensação muito ruim. Para quem é ciumenta, é uma sensação que corrói, né? E ciumento também. A gente vai falar aqui com as minhas convidadas e convidados. Eu vou falar boa noite para a Carla Prata. Tudo bem, Carla? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal aí de casa. Esse tema, Lu, é um tema... Eu falei, quando o pessoal falou, olha, para falar sobre ciúme, eu falei, gente, então a gente precisa de uns 10 programas, porque o que eu tenho de história... Você é ciumenta, né? Não, não sou muito, não. Mas você já namorou com uma pessoa que era bastante ciumenta? Nossa Senhora, já terminei um noivado por conta de ciúme e também terminei namoro por conta de ciúme. Difícil mesmo, a gente vai falar sobre isso. Vou falar boa noite para o João Haddad. João Haddad, né? João Haddad, isso. Você também teve um relacionamento que era bastante ciumento, vamos dizer. Ela tinha muito ciúmes de você, é isso? Exatamente, era um relacionamento bem abusivo, possessivo, que eu tive que terminar também porque não estava aguentando mais. Me sentia sufocado. Núbia Oliver, tudo bem, Núbia? Oi, querida. Boa noite para todos aí em casa. Boa noite, minha linda. Núbia, você não me parece uma mulher que é muito ciumenta, não. Você é ciumenta? Barraqueira ainda, Lu. Eu não demonstro. Você é ciumenta? Ultimamente eu tô demonstrando, mas eu sempre fui muito ciumenta. Muito ciumenta. Só que eu era mais controlada. Então. Entendeu? Assim, sempre que eu via que alguma coisa iria me tirar do eixo, ou eu terminava a relação, ou virava para outra pessoa. Respira, né? Respira. Mas na atual fase, né, você não tá podendo muito respirar. Tem que conviver com ciúmes mesmo. Tá difícil mesmo, mas... Bom, mas o ciúmes é seu, né? Tem que trabalhar isso, é complicado. Exatamente. Regina Vaz, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você, Lu? Boa noite. Obrigada. Olha o assunto de hoje, vamos falar de ciúme. É um tema muito bom para ser abordado no seu programa, porque o ciúmes ele pode se tornar um relacionamento abusivo, inclusive com uma violência física, psicológica, emocional e patrimonial. É muito interessante, gente, que o ciúme é uma sensação da pessoa. A pessoa é ciumenta. Então, pode até trocar o objeto do ciúme, mas a pessoa sendo ciumenta é dela, né? É uma insegurança dela. Eu acho que a pessoa pode até mudar de relacionamento, de parceiro, mas ela continua ali com aquele negócio, com aquele sentimento. Eu acho que às vezes é um sentimento, né? De posse. É minha. Exatamente. E assim, eu não sei com relação a vocês, mas eu tive um ex-relacionamento que eu era noiva, 2 anos e meio. Ele começou com ciúmes, assim, da família, porque a minha mãe ia me visitar todo final de semana, minha avó, ciúmes minha da mãe. Família. Começou com ciúme da família. Eu falei, gente, não é possível. Né? Minha mãe é psicóloga, minha mãe começou a me mandar vários textos, né? Mas a gente sempre fala, mãe, minha mãe minha mãe tá exagerando. E não é, porque minha mãe estava vendo aquilo como mãe e também no ponto de vista, né, sendo psicóloga. Sim. Então, eu estava no relacionamento abusivo e não estava entendendo. Quando eu vi, eu já estava inserida ali, fazendo parte, mas aí ele começou com ciúme de família, depois de amigas. Minhas amigas se afastaram, porque sempre ele ficava de cara emburrada, né? Quando a gente saía, todo mundo casa, junto. Né? E eu sou festeira, eu adoro gente, eu adoro as minhas amigas, eu adoro, né, sair e tal. E aí depois começou com o ciúme do carnaval. Né? Ele estava viajando, estava visitando a família no Nordeste, eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que ele pensou, agora que eu vou casar com ela vai fazer tudo que eu quero. Se enganou. Leonina com ascendente escorpião, meu bem. Ele, não quero mais que você desfile no carnaval. 1 mês antes do carnaval. Mas só que eu tenho uma coisa assim muito, muito forte em mim, a minha intuição. Então, quando ele me pediu em namoro, não sei porquê, Lu, eu cheguei para ele e falei, olha só, eu aceito namorar você, mas esteja ciente que eu amo carnaval. Eu vou desfilar a minha vida inteira. Eu vou passar de musa para outra ala e vou terminar na ala da Baiana, porque eu amo carnaval, eu quero estar lá. E tudo bem, né? Participando, e tudo bem. Então, ele falou,
Não quero mais você no carnaval por telefone, Lu. Não quero mais você no carnaval. Você não vai mais dançar no carnaval, não vai desfilar. Eu falei, querido, eu acho que você não está entendendo. Quem sambou agora foi você. Eu Falou? não quero mais você. Eu falei, considere-se solteiro a partir de agora. Já estou tirando minha aliança e amanhã vou sim no meu ensaio de carnaval. Ah, não vai porque eu estou no Nordeste. Eu falei, querido, eu não quero mais você. Ah, mas e a nossa casa? Eu falei, fica com ela. Tchau, pode ficar. E terminei. No dia seguinte, comecei a namorar outro, gente. Porque eu viro a página assim. É assim? É assim? Essa é a pulso Eu firme, virei. né? Quando eu tomo uma decisão, Lua, pode vir Deus na minha frente e falar, Carla, volta atrás. Gente. Eu nunca voltei atrás de decisão nenhuma. Eu não volto atrás. Não volto atrás. Assim, de relacionamento, de terminar e voltar, e terminar e voltar. Gente, que Não. civilizada ela. Não mesmo. É uma vez. É Terminou, mesmo? tá terminado. Não tem essa. E ele, com as suas roupas, com essas coisas, não? Um pouco, mas um outro relacionamento que eu tive bem depois dele me deu muita dor de cabeça. Foi um relacionamento, assim, de 1 ano e 8 meses só, mas que foi muito desgastante, porque ele tinha ciúme de roupa, tinha ciúme de pessoas, tinha ciúme dos meus amigos gays. Eu tenho muitos amigos gays. Eu amo os meus amigos gays, eu amo estar com eles, eu amo me divertir com eles, eu amo dançar, eu amo e eu não tenho maldade com eles e nem eles têm maldade Sim, mas é a comigo. sua vida. Somos muito bem resolvidos. Então, tipo, essa pessoa tinha ciúme de eu dançar com meus amigos gays, tinha ciúme de eu ir malhar em outra academia Ele sem tinha ser a ciúmes, dele, ponto. tinha ciúmes de eu ir malhar com outro professor, terminava comigo toda semana. Vou terminar com você porque você está indo malhar em outra academia. Eu falava, Nossa, mas terminar porque eu foi falava, malhar? meu Deus do céu, mas me deixa, eu vou malhar. Aí teve um dia que eu falei assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, já que você viaja sempre, eu também vou te proibir de malhar em outra academia, porque já que as pessoas podem me ver de barriga de fora e me desejar, você também, eu não quero também você em Exato. outras academias, vamos fazer isso? Ah, não, que não sei o que. Eu falei, para com isso é doença. Sim. E eu tava entrando num outro relacionamento também abusivo, que eu falei, não, chega. Gente. Também com ciúme de carnaval, só que aí, agora eu já estou numa fase da minha vida que você vai falar assim, Carla, não quero você com essa roupa. Gente, eu vou usar a roupa 15 vezes. É claro. Se você falar para mim que não, eu vou usar 15 vezes. Vai ser pior. Eu sou assim também. Não é? Ô, Regina, a pessoa vai lá, escolhe a madrinha de bateria, escolhe a mulher linda e, de repente, quer trocar e tirar ela do carnaval, ela não pode mais fazer isso. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica, você está certíssima. Ele escolhe tudo isso, mas ele quer para ele. Ele vai tolhindo a liberdade dela, vai cortando os amigos, a família, o trabalho e vai mostrando para ela que ele é o bom, que ele é o poderoso, que ele tem o poder e que ela não precisa de mais ninguém, que ele é o suficiente para a vida dela. Não deu certo. O primeiro passo do ciumento possessivo, que começa com relacionamento abusivo, é justamente isso. É tirar as pessoas que ela gosta de perto dela. E ela vai chegar uma hora que ela vai ficar sozinha com esse namorado ciumento. Gente, agora mulher também é ciumenta, né? Porque você vai me contar agora. Porque Mulher- normalmente mulher é um bicho esquisito também. Quando dá pra ser ciumenta, hein, João? Pois é, quando pega pra ser ciumenta, Conta, o que você esquece. fez? Me conta, o que aconteceu com você? Pois é, então, no meu caso, eu comecei a me relacionar esse último agora com uma pessoa que tinha participado de um reality. E logo quando a gente começou a se relacionar, o reality dela começou a passar. E aí eu vi tudo tranquilo, né? Até porque tudo que ela fez ali, ela fez antes Sim. de me conhecer. Então eu sempre falei, cara, tá no meio aí do seu auge, você tem mesmo que postar, que repostar, Claro. que fazer polêmica em live. E aí logo quando o dela acabou, o meu entrou no ar. Sim. E aí começou aquele inferno todo, porque eu não podia repostar nada com outra pessoa. Eu falei, mas gente, eu fiz isso aqui antes de te conhecer, então como é que você está aqui agora me proibindo? Aí postava uma foto sem camisa, pelo amor de Deus, parecia que era assim, a última coisa do mundo, né? Então, assim, foi bastante Você complicado. tem amigas mulheres? Tenho bastante amigas mulheres. Inclusive, né, teve uma situação assim que para mim foi a mais bizarra de todas. Ela era de uma outra cidade, né, e essa outra menina da minha cidade, ela mandou um direct porque tinha um comentário na minha foto, né, dizendo o seguinte: você acha que eu sou uma babaca? Você pega o Haddad e paga de amiga dele. Então, assim, ela já começou a entrar em relações que de fato não eram de amizade. Meu Deus do céu. né? Era uma amiga sua? Exatamente, era uma amiga minha que, assim, eu longe de ter qualquer tipo de envolvimento com ela, sabe? Então acabou que ficava uma relação chata entre eu e as pessoas que eu convivia vergonha. por conta de um relacionamento. Então, assim, eu acho que a base de tudo em um relacionamento é o diálogo, né? E mesmo com o diálogo ali, eu deixava tudo muito claro, tudo muito assim, cara, eu tô com você e ponto. Tô E mesmo porque eu assim as quero, coisas né? não. E mesmo assim as coisas não iam de acordo com o que deveriam ir. Você terminou com ela por causa disso? Eu terminei por causa disso. Eu me senti assim, teve um momento que eu me senti muito, muito, muito sufocado mesmo.
E aí eu falei, cara, não é possível que eu tô vivendo num relacionamento assim, onde eu não posso nem... Parece uma prisão, né? Você não poder Exatamente. postar uma foto, já aconteceu comigo, não poder postar. Com Eu postava certeza. foto, eu vou terminar se você postar essa foto de biquíni. Eu falei, gente, eu sou carioca, eu amo praia. Não, eles não, E uma tem outra, coisa com e foto uma outra também. coisa também, assim, às vezes você tá num dia legal, você quer postar uma foto bacana, você faz um stories ali feliz, e a pessoa do seu lado tá ali para poder, pô, que massa, que maneiro. claro. Não, a pessoa chega e fala o seguinte, você tá muito saidinho hoje, tá muito pra frente. Como assim? Eu Entendi. tô feliz, eu tô aqui no meu momento. Sou eu. Exatamente, sou eu esse cara. Então, se você É tá incomodado claro. e você não tá igual, infelizmente, se retira que aqui não é seu lugar, não. Dançou a moça Basicamente e isso. Deus perdeu o namorado, né? Não foi bom, não. Núbia, você que... Diga. Você já fez isso? Que eu tô ligada. Então, você sabe que eu sempre tive controle nessa coisa dos ciúmes, porque eu acho isso ridículo, sabe? Você limitar a outra pessoa, você tolir, né, a pessoa dos amigos, da sociedade, de roupa. Eu acho isso horrível, eu sempre tive controle. Só que agora na pandemia eu comecei a namorar, né? Tá namorando? Eu estou namorando, então assim, a primeira vez, o primeiro programa que eu estou falando, estou namorando e virou um relacionamento. Acho que a gente não estava programado, né, com essa Ninguém pandemia, tava. ninguém estava, e virou um relacionamento que eu também não estava programada para ter relacionamentos. Sim. E virou uma coisa doentia. Veio um ciúme, que eu já tive esse ciúme antigamente, era uma coisa bem doente, mas eu falava, não quero isso, né? Ia rezar, ia fazer minhas acupunturas. Eu comecei a ter um descontrole, e nisso ele também começou a ficar descontrolado. E a gente começava a se agredir. E a gente sabe que os relacionamentos abusivos, né, os mais fortes, eles começam nas palavras, eles começam nas Sim. atitudes. Começa hoje, você Não, isso xinga. é uma agressão. E aí eu perdia totalmente Mas tava com ciúmes do que Contorno. na pandemia? O cara lá na casa... Não, você... aí que tá. Os meus ciúmes, eles têm um porquê. Eu Lá sempre vem. achei... Todos eles têm, né? Eu não gosto, para. por exemplo, ele pode ter amiga, pode ter conhecido, ok. Eu não gosto de grupo de WhatsApp de putaria. Não gosto. Você tá falando sério? Não gosto. Você fica olhando o WhatsApp do cara? Não, Mas porque homem eu faz olho, não isso, não tem gosto. Então tá, jeito. então Só deixa que que a gente, gente mas tenha calma lá. também. Essa história do WhatsApp foi o seguinte, eu peguei ele mentindo, tá? E foi aonde que desencadeou tudo Você isso. pegou ele o quê? Mentindo. Ah, entendi. Ele mentiu numa situação com uma ex-namorada X. dele, X, enfim. E eu peguei. Aí quando você pega, que você já tem uma Aí é. desconfiança, o que acontece? Esse ciúme vem, você tá isolada, né? Cheio de momento coisas. tenso. Nem eu sei o que fazer, porque se fosse numa situação normal, vou malhar, vou andar de Núbia, mas bicicleta, peraí, vou- Núbia, você teve um ataque por causa do grupo... Então, você tava falando, o que Não, te deixa o tensa? O grupo eu do não WhatsApp não gosto, pode. eu não gosto. Não, mas ele tem. Eu não gosto. Sim, tudo bem, Eu só acho mas que ele tem que direito a ter. Tem direito a ter, como eu também Às tenho. vezes, sim. Só que a hora que eu tive o meu, que eu comecei a receber minhas putarias, ele já Mas ficou como é que todo ele arrepiado. sabia, gente? Vocês ficam olhando o WhatsApp um do outro? Não, ó, o WhatsApp toca, e a gente não tem que esconder. O WhatsApp toca, lógico. Não vai Toca? ficar fuça- O meu toca WhatsApp do- não toca nunca. Ele é silencioso? Muito bom, Pois muito é. bom. Mas não tenho nada. Então, assim, a coisa do ciúme doentio Peraí, mas era o veio- WhatsApp, o que mais você não gosta? Tava contando. Então, não, o resto de roupas, de amigos, essas coisas eu não tenho Ah, nada. o seu negócio é com WhatsApp? Não gosto de WhatsApp dele ficar conversando com ex, Ah. conversando com grupo de putaria. Ou Ah, mas senão, eles Às também vezes fazem. é um grupo só de pelada que uma terceira pessoa deixa eu manda. ter também. Ué, mas Se por eu que você tiver- não pode ter o grupo de amigas se ali? eu tiver... Essa palavra deixa tá tão errada. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que se você tem o direito de ter um grupo de putaria e receber lá qualquer tipo de imagem, eu também posso ter. Mas pode, mas sem você... ter, Com certeza. Sem ter ciúmes. Mas Núbia, a gente não vai gostar, porque manda essas coisas, a gente não fica... Você gosta? Eu não gosto. desse... Às vezes algumas coisas são boas. Ai. Dá pra Tá dar uma vendo, né? divertida. Aí, né? Uma coisa pra quebrar. Mas, assim, o grupo, hoje eu falo do grupo, mas foi uma coisa recente que eu até falei. Mas o meu ciúme sempre teve uma causa. Ele não veio assim. Mas todos os filmes têm uma causa. Não, claro. não, alguns não. Por causa Quer ver? da Vamos falar com a roupa. psicóloga. Vamos falar com... Regina, ela tá dizendo que os ciúmes dela têm uma causa. Todos os ciúmes têm uma causa. Se não tem uma causa, a pessoa ciumenta arruma uma causa. Porque, assim, o WhatsApp é uma coisa extremamente particular, individual. É minha zona de conforto. Dali para trás, eu que controlo. Agora, se vocês têm um relacionamento assim, deixa o celular destravado, um vai poder olhar no outro. Sim. E se olhar e ver coisas que não gosta, aí tem que tratar uma vez e não pode repetir. A Porque minha se- repetiu 5 vezes.
Aí fica complicado. Aí o ciúme já veio... Então, você vê que esse negócio de ciúmes é uma coisa muito particular, né? Porque eu vou dizer que eu sou uma mulher ciumenta, mas eu engulo seco, respiro 20 vezes, fazer o quê, né? Eu sou ciumenta, eu acho que... Entendeu? Hoje eu coloco pra fora, eu aguentava muito, eu engolia muito, eu ficava, né, não vou demonstrar fragilidade, eu não vou demonstrar insegurança. Hoje não, eu prefiro falar, brigar, resolver, falar o que é que tá acontecendo, é assim, assim. Deixa elas Exatamente. claras, E como é que resolveu? entendeu? Daqui a pouco você me conta. Eu quero saber como é que resolveu a questão do WhatsApp. Porque eles sempre recebem essas besteiradas, né? Gente, não tem jeito, é jeito. normal. Isso eu é inevitável, recebo, né? A mulher gente- manda. Homem tem grupo todo e eles mundo recebem manda. essas coisas o tempo inteiro. Sim. Olha, gente, a Jordana é atriz, é muito ciumenta, tanto que resolveu nunca mais ter um relacionamento. Ela falou que não quer mais ter um relacionamento sério, porque é ciumenta. Nossa, coloca aí. Meu nome é Jordana Guimarães e eu sou atriz. Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tive relacionamentos na minha vida que eu também sofri pelo meu ciúme. Eu entendi que era ciumenta e decidi a não me apegar mais. Já que é assim, ficando sozinha, eu não me magoo mais. Agora a gente viu a história da Jordana. Ela assume que é muito ciumenta. Tudo bem, Jordana? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos em casa. Bem-vinda. Eu sou, sim, Luciana, eu sou muito ciumenta. E Tem aí- ciúmes do quê? Eu tenho ciúmes, justamente como a Núbia disse, por causa do passado, de relacionamentos anteriores, sabe? Aí eu me tornei uma pessoa muito ciumenta. Então eu decidi não ter mais um relacionamento. Mas como? Aí não namora mais? Namorar sério, não. Esses ciúmes todo, você foi traída? Tem um gatilho? Você não gostava que o namorado saísse na rua se você não tivesse? Qual que é o trigger? O que começava? Foi justamente eu ter pegado uma amiga Sei. com o meu namorado. Namorado não, na época era noivo, né? E aí eu peguei e depois disso eu fiquei muito ciumenta. Quanto muito tempo faz que você não ciumenta. namora ninguém? 10 anos depois que eu tive o meu filho, eu não tive mais relacionamento. Quer Gente. dizer, eu não tenho um relacionamento fixo, né? Mas aí eu tenho. Quer dizer, você não se apega para não sentir os ciúmes? Não consigo me apegar, eu tenho muita dificuldade. Tipo, se eu estiver relacionando com uma pessoa, igual eu estava lá na minha cidade, em Belo Horizonte, aí eu vi uma foto dele, né, que parecia ser 2 casais. Eu não procurei ele. Quando ele me procurou, eu já mandei para ele a foto e falei, não quero mais. Aí bloqueei ele, mandou mensagem, passou uns dias, mandou novamente, eu não respondi. Mas ele estava te chifrando? Não era chifre, porque não era um relacionamento, mas querendo ou não, eu estava saindo só com ele. E eu não aceito. Pra Mas mim vocês é tinham uma com- vez só. Mas vocês tinham combinado? Não tinha combinado nada, mas Porque se tava, não a gente se combinar, falava- ninguém sabe nada, né? Sim, claro, mas a gente se falava todos os dias, mas eu não gostei. Eu sou assim, simplesmente eu não gostei e pra mim acabou. Você não consegue, tipo, quando você sente... Bom, nem consegue porque você não está se relacionando. Mas aqueles ciúmes, quando dá aquela coisa aqui, né? Você não consegue respirar e, tipo... Não? Sim, eu senti isso, mesmo não tendo nada sério com ele. Eu senti isso, justamente por isso, eu esperei ele me procurar. Quando ele me procurou, eu falei com ele que eu achava que eu deveria falar. Mandei a foto pra ele, né? Porque, claro, que ele negou. Eu fui e bloqueei, não quis mais papo com ele. Você Mas, sabe, gente- você sabe que eu só me vim melhorar e o nosso relacionamento hoje está calmo, porque eu tinha vários traumas. Esses são traumas que a gente traz. Quando eu comecei a fazer uma desprogramação emocional, aí eu fui pro Theta Healing também, me conhecer um pouco melhor, entendeu? Trazer, a gente fez divórcios energéticos. Tratar desses traumas como dela, para que isso não seja uma somatória ruim nesse relacionamento ou no próximo que vier. Porque é muito ruim. Te dá uma É muito dor no ruim. estômago, te dá dor de cabeça, É te muito dá ruim. síndrome do pânico. Enfim, é péssimo. Não, ciúmes é muito ruim. É muito, é E muito. tem gente que não é ciumenta, viu? Então, ela falou um negócio que eu até me identifiquei, mas com o contrário. Ela falou que foi traída e aí começou a ficar muito ciumenta, muito neurótica. Comigo já aconteceu o contrário. Eu era um pouco ciumento e aí depois que eu fui traída, tipo, sou zero. Porque eu acho que assim, se a pessoa tiver que trair, tiver que...
não vai ser você mexendo no WhatsApp que você vai... A pessoa vai fazer, gente. E não é à noite, de madrugada. É meio-dia, é 1h, é 5, é 3. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Entendeu? Então, às vezes, o cara te namora, mas... não, mas ele não sai à noite. Não, mas ele não vai jantar com um amigo. Mas tá te traindo de tarde? O ciúme com a vizinha, sabe? é isso A aí. reunião, né? Exatamente. Eu acho também que a questão assim, do proibido é o que atrai a gente a querer fazer. Então, quanto mais na prisão você vive, Não quanto mais pode. sufocado você vive, mais você vai querer fazer ali, ter aquela emoção de, cara, não tô aguentando mais, preciso de fazer alguma coisa diferente. Você Não, vai fazer é o quê? porque eu acho Você que vai assim, mentir, você vai... Não, você vai assim, a começar... pessoa tem caráter ou não tem caráter. Não, né? Mas, gente, certeza, mas na eu acho realidade- o seguinte, Você tá mas num o que eu quis dizer é o comum seguinte, acordo, que- se eu faço um acordo Mas, na com realidade, você... a gente está falando do ciúme. Então, se porque eu faço a pessoa, quando é ciumenta sempre. Exatamente, É. exatamente. E Você tem pode gente- controlar um pouco é. também, né? Claro, Regina, você que é especialista aí, Regina, o ciúme, a pessoa quando é ciumenta, a gente está tentando entender, mas é uma coisa dela, é projeção de alguma coisa dela, certo? Sim, a projeção é dela, a insegurança é dela. Ela tem provavelmente uma autoestima mais baixa, uma insegurança muito grande, as experiências anteriores não foram amadurecidas, ela não conseguiu evoluir naqueles traumas que elas tiveram e aquilo vai virando uma grande bola de neve, uma enorme bola de neve. Então, se eu sinto que eu tenho esse ponto fraco, esse ponto a ser melhorado e a ser desenvolvido, tem que fazer que nem a Núbia falou. Procurar um tratamento, procurar um especialista e ver o seguinte, não adianta fazer que nem a modelo fez, que de repente se fecha no mundo dela e não isso, quer não- mais se relacionar com ninguém. Ela tem tanto medo de ser feliz, que foi a pergunta que eu fiz para ela nos bastidores. E se der certo? É. Você está preparada para tamanha felicidade? Aí ela parou e falou, tem que tentar. O que tem que combinar é o seguinte, aquilo que você falou. A gente combinou o nosso combinado, né? É assim, assado. Passou do farol amarelo 2 vezes, toma cartão vermelho e nunca mais. Agora, mas também, Regina, o ciúme é uma coisa que faz mal pra pessoa. Porque, Muito mal, na verdade, você Luciana. fica com ciúme, você tá passando mal e outra pessoa tá de boa. Isso. Aquela Dá ataque coisa- cardíaco, isso. Dá dor de estômago, dá gastúria, começa a tremer. A pessoa, às vezes, horrível. fala coisas que ela não falaria no momento normal. Horrível. Às vezes, ela joga um copo na parede. Ela fica enlouquecida. Ela vê jacaré subindo na parede. Ô, Jordana, vamos falar com ela. Jordana, você acha que você talvez agora, depois de se tocar, né, que esse sentimento é uma coisa que te faz mal, você não pensa em procurar um tratamento? Porque você talvez esteja perdendo várias possibilidades de relacionamentos bons, não? Sim, conversando com ela lá nos bastidores, eu realmente pensei nisso, porque na verdade, para mim, eu estava certa. Tipo assim, eu não dava espaço. Se a pessoa errou, tchau. Mas aí, conversando com ela, ela abriu minha mente. Realmente, eu preciso fazer um tratamento para aceitar isso, porque às pra vezes você. eu deixo de conhecer pessoas super legais. É. E você está perdendo a chance de se divertir, curtir. E esse sentimento só prejudica você. E inacreditável, gente. Eu conheço pessoas, eu juro, eu conheço pessoas que não são ciumentas. Zero. Então, eu me Eu considero conheço. não ciumenta, assim, a doutora falou, eu lembrei de várias coisas. Quando o meu ex-namorado, que foi o mais ciumento da minha vida e que a relação se desgastou 90% por conta de ciúme, era o mais bonito, sabe? Então, assim, e era o que tinha menos autoestima, porque eu falava assim, não é possível que você tá com ciúme de mim. Tipo, eu ia jantar com uma amiga minha, aqui em São Paulo, Sim. eu e mais 3 meninas, tipo, eu postava Sim, no Instagram, ele me ligava de vídeo pra ver se eu estava lá, pra ver quem ninguém estava merece isso. atrás. E ele era um Isso, gato. isso. Maravilhoso. Então, assim, é ridículo, porque foi E era um um homem relacionamento bonito. péssimo. Foi o pior relacionamento E que era eu o tive. mais bonito. Porque era o mais ciumento, era o mais bonito. E, assim, foi um desgaste. Eu falava pra ele, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Não tem necessidade. Eu fui casada há 5 anos, eu não briguei com meu ex-marido, não discuti 10% do que tu faz comigo. Porque... Lu, eu ficava desgasta. em casa, eu não saía, sabe? A doutora falou que a pessoa, às vezes, tem uma reação que ela não se controla por conta do ciúme. No final do relacionamento, ele já viu que eu chutei o balde mesmo. E aí, no carnaval, nos ensaios técnicos, a gente, né, coloca uma roupa mais Sim. sensual e tal. Carnaval. Aí teve um dia que eu fiz de propósito. Eu cheguei pro Rafa, né, que fazia as minhas roupas. Eu falei, Rafa, eu quero ir praticamente nua. Vai, Mais desenha pelada. uma roupa aí, a mais pelada que você já desenhou pra mim, faz aí. Aí ele falou assim, quero ir com você no ensaio técnico. Eu falei, não vai
vai não, porque você não vai segurar a onda, porque eu estou com uma roupa muito sensual. Não vai não. Quem vai são meus amigos. Meus amigos, Murilo vai comigo, você não vai não. E aí? Quando chegou em casa, eu já tinha postado no feed, né? E ele não deixava eu postar nem foto de biquíni. Toda Não vez que eu deixava? postava uma foto de biquíni, ele terminava comigo. Eu ia pra clínica de estética, eu não podia postar de biquíni fazendo tratamento estético. Eu tinha que cobrir a parte de baixo com toalha, tá? O pessoal da clínica sabe disso, todo mundo tem prova, tá? De prova. Porque senão ele brigava comigo. Na hora ele já ficava com a cara assim, só faltava sair fumaça, sabe, da cabeça. E eu falava assim, meu Deus, e eu Gente. incentivava ele a ficar sem camisa. Uma festa que a gente foi à fantasia, eu falei, não, tira a camisa, vai sem camisa. Você não vai de camisa, sabe? Tipo, era o contrário. E ele falou assim pra mim. Aí eu tenho que alertar as pessoas, porque às vezes o cara é tão ciumento, ou a mulher, porque ele quer que a pessoa seja assim. Ele falava assim pra mim, Carla, você é a única namorada da minha vida que não é ciumenta, que não fica atrás de mim. Você é a única que não tá nem aí. Eu falei, não, talvez eu seja a única normal. Entendeu? Regina, e isso aí vai dando um desgaste, né? Porque a pessoa chega em casa, aí tem DR, acaba que em vez de estar curtindo o relacionamento, tá lá no DR, aí a mulher já fica irritada, já não quer fazer mais amor com o cara, e aí que quer pirraçar mesmo, aí o negócio desanda. Aí desanda de vez. E o que tem que lembrar é que esse relacionamento que começa desse jeito, a tendência é piorar e piorar muito. Né? E graças a Deus que no caso dela não chegou ainda às vias de fato físicas, de agressões físicas. Mas esse tormento na mulher, ela tem que brecar, ela deveria brecar logo no começo, 1 ano e 8 meses, aguentando alguém que fala de brinco, de saia. Pera um pouquinho, qual é o nosso relacionamento? Nós estamos aqui para agregar, para juntar, para trocar. Se você não confia no outro, por que você está com o outro? Por que você se permite que o outro inferniza a sua vida há tanto tempo? Então, é assim, a sugestão começou a sair muito fora da casinha, olha, não tô bem. Regina, o meu saiu completamente fora da casinha no começo, mas eu levei muito em conta essa pandemia. Tive uma conversa com ele, ou você vai fazer o tratamento junto comigo, tá? E a gente vai procurar a solução junto pro meu ciúme, ele ciúmes dele. Ele tá tendo ciúmes de quê? Ele Porque, também? Luciana, não é fácil para um homem que não é do nosso meio namorar uma núbia, tá? A núbia é uma pessoa, na cabeça de muitos, sexual, sensual. Ela não tem um lado comum, entendeu? Na cabeça dele, então, ele vê jacaré subindo na parede, que eu adorei essa colocação da doutora. E que não existe, porque se a partir do momento que eu escolhi, dentro de todas as opções que eu tenho, a ficar com ele e a passar tudo que a gente está passando, é porque ele é minha escolha. Óbvio. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente conversou, a gente começou a fazer esses tratamentos juntos, programações, tá maravilhoso. Então, Tá peraí, uma então, delícia. na realidade, os ciúmes dele não era por um ato, era por uma situação, de você. Sim, não, é pela figura que a Núbia tem e a figura que a Núbia representa na cabeça das pessoas. Difícil. Ele não pegou nada efetivamente. Não sei, não, isso Não. não teve. Eu já peguei dele. Eu tinha um porquê ter o ciúme que desencadeou logo nisso, porque eu peguei ele mentindo. Entendi. Né? Algumas vezes, relevei algumas, falar, não, o relacionamento tá gostoso, é legal, não é tão grave, vai, uma mentira. E eles são, né? Às vezes omite, que pra gente já... O Sim. fato de omitir, pra gente já é uma mentira, né? Essa pandemia ficou Eu todo mundo... relevei algumas coisas pela atual circunstância, e por estar sendo gostoso, me permitir em algo legal da minha vida. Sim, entendeu? você estava precisando se relacionar também, Sim, lembra que a gente falou? Tava precisando. E Que tá bom, ótimo agora. que bom. Agora tá fazendo as terapias, tá um momento zen. Ó, tá abrindo a pandemia para sair um pouquinho, né? Opa. Gente, aí imagina que uma mulher, ela foi obrigada a compartilhar o celular e as redes sociais por conta de um marido ciumento. Impressionante, coloca aí. Por conta do ciúme, o relacionamento de Mariane chegou ao fim. Tudo tinha que ser da forma dele, a forma que eu ia sair, para onde eu ia ir. Nunca eu poderia estar sozinha, ele já chegou a ir atrás de mim em outros lugares. Tipo, se eu não dei questionamento da onde eu ia, ou se ele chegou em casa e eu não estava, já chegou a gerar brigas horríveis por conta disso. O marido era controlador. Nunca pude fazer os meus trabalhos em paz, porque ele sempre me privava de alguma coisa, ou se intrometia, maltratava até as pessoas que falavam comigo nas redes. O casal tinha apenas um celular. Os meus contatos eram dentro do celular dele, as minhas redes eram dentro do celular dele, para ele ter controle, para ele ver o que eu estava fazendo. As redes sociais dos dois eram compartilhadas. E ele controlava tendo senhas, tendo acesso, até já chegou a trocar a senha sem minha autorização,
para ele mexer quando der na telha. Ele controlava todas as amizades da mulher. Independente se a amizade era de infância ou não, para ele, se fosse homem e estivesse perto de mim, era porque o cara queria alguma coisa comigo. E não funciona assim. Maltratava todo mundo. Se alguém em casa tinha que sair porque ele estava nervoso, alguma coisa, ele inventava. Ele inventava que via coisas, que a pessoa mexeu comigo, que a pessoa me provocou, que a pessoa pôs a mão em mim. Ele criava coisas e situações na cabeça dele que não existiam. Até que ela decidiu colocar um ponto final nessa história. Por ser muito ciumento e possessivo, para ele estava tudo errado. As roupas estavam erradas, a maquiagem estava errada, o brinco estava errado. E então ali eu decidi que poderia se tornar uma situação pior. Aquilo me colocou muito para baixo. Eu acho que a gente, mulher, a gente já tem uma autoestima meia ruim e a gente não precisa de alguém para piorar a situação. Então eu quis me tornar uma nova pessoa, com ele no caminho não ia ajudar. Preferi terminar. Gente, imagina isso. Imagina imagina eu tendo que compartilhar o meu celular, mas nem morta, mas é mais fácil cair. Então, Regina, é uma coisa de louco a pessoa ter ciúmes de tudo, e às vezes ciúmes infundados, né? Quer dizer, às vezes, na maioria das vezes, é a paranoia da pessoa, a projeção mesmo. Então, Luciana, mais interessante é o que o outro tem das loucuras dele, é problema do outro. O que me preocupa é quando a loucura do outro invade o meu eu e faz eu tomar atitudes que eu não tomaria e começa a determinar as minhas atitudes e as minhas ações na minha vida. Porque ele ser louco, ele ser ciumento, ele vai se tratar, porque do louco a gente tem duas opções. Ou a gente trata ou a gente foge. Eu prefiro muitas vezes fugir, porque você vai bater de frente de uma forma tão grande que não vale a pena. Tá, mas, por exemplo, a gente vê uma mulher que nem a Carla, que é super inteligente, focada, e aí eu acho que o negócio vai começando de pouquinho, porque não começa tudo de uma vez. Não, é de não pouquinho. Isso, começa devagarzinho. Porque quando você vê, você já, de repente, não pode usar um vestido, tá mandando vídeo do vestido, mas com certeza no começo não era assim, né? Mas a primeira vez que ele fala do vestido, já tem que acender aquele alerta, sabe? Opa, falou do vestido. Será que é esse momento que ele está se sentindo mais inseguro? Ia perguntar para a pessoa, vem cá, por que você está com tantos ciúmes? Porque, de repente, a pessoa quer namorar uma estrela, quer namorar uma mulher bonita, poderosa, sensual, mas não dá conta. Então, se não dá conta, quem não dá conta de pilotar Boeing anda de teco-teco. É isso que eu acredito. Né? O homem tem que ser muito macho, muito seguro para namorar uma mulher bonita. Mas muito. Porque senão mexe com a masculinidade e virilidade dele. É isso que acontece. Desculpa aí, né? Seguinte, a Priscila é modelo e também deu um relato impressionante a respeito do ciúme do marido. Coloca aí. Meu nome é Priscila Martinez e me casei na adolescência. Meu marido não permitia que eu fosse em qualquer lugar, era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Nunca pude ter amigos ou amigas. Comecei a trabalhar como modelo e os ataques começaram. Hoje tenho uma medida protetiva contra ele. Tudo bem, Priscila? Boa noite. Priscila, Boa noite. eu fiquei sabendo que você casou bem novinha, é isso? Sim, casei civilmente aos meus 17 anos, mas já morava junto aos meus 15. Então, desde aí, totalizou 11 anos juntos. Ele era mais velho que você? Sim, 10 anos mais velho que eu. E aí me conta, como é que começou essa questão do ciúme, os ciúmes dele? Bom, até então eu só estudava, né? Era da casa para a escola, da escola para casa. Aí minha irmã teve uma ideia de montar um salão de beleza. Eu entrei como sócia, já tinha uma economia juntada. Aí a gente começou a trabalhar. Aí começou a ter independência e tudo, e isso incomodava muito ele. Ele se sentia bastante incomodado, né? Porque eu comecei a ter o meu próprio dinheiro. Ele começou a reclamar, a brigar? Sim, brigava, eram brigas constantes. Não podia ter amizade, não podia ter convívio com figura masculina de forma alguma, nem com meus primos. Então, foi ficando cada vez mais difícil. Aí, um certo dia, uma lojista foi até o salão, né? Eu fazendo o cabelo dela, fazendo as luzes. Ela falou, Priscila, você é tão bonita. Eu tenho uma loja. Então, vamos tentar, vamos fazer umas fotos. Vou te colocar como modelo fixa da loja. Aí, eu fui para essa oportunidade. Depois, eu comecei a trabalhar nessa loja
como modelo fotográfico e modelo de prova. Eles assinaram a minha carteira. Desde então começaram a surgir os trabalhos. E isso foi o fim do mundo para ele. Não que ele fez? aceitava, não aceitava, ficava me perseguindo. Ai de mim se eu estivesse no trabalho, meu celular tocasse, eu não atendia. Ele já foi inúmeras vezes na porta do trabalho. Fazia videochamada, se eu não atendesse, ele batia lá na porta do trabalho, que era próximo ao trabalho dele. Então, eu sofri bastante. Até um dia eu conversei com uma pessoa, resolvi bater o pé, assim, falar, não quero mais. E desde então eu estou seguindo a minha vida, arrumei uma outra pessoa hoje. Estou muito feliz, ele é bem tranquilo, me apoia em tudo que eu faço. Você acha que qual era o maior ciúme dele? O maior ciúme era a minha independência. Ele queria que eu ficasse às custas dele, vivendo ali aquela vidinha dentro de casa. Inclusive, queria ter filhos. Eu, muito nova, né? Não surgiu aquela vontade de ser mãe ainda. Queria crescer, queria construir a minha vida. Porém, assim, por ter casado muito nova, eu não tinha vivido tudo isso. Você acha que os ciúmes dele acabou com o amor de vocês? Acabou. De certa forma, sim, porque começaram a ter pressões psicológicas e eu não era livre, né? Eu não tinha vida. Quando eu comecei a conhecer essa vida minha no trabalho, quando eu comecei a ver pessoas, como eu comecei a conviver com outros modelos também, poxa vida, né? Outras modelos casadas também que tinha marido. Poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou ali estacionada, eu não vou nem para frente nem para trás, por conta disso. Porque fica com medo, né? Você tinha medo? Sim, eu tinha muito medo. Ele ficava te perseguindo nas redes sociais? A personalidade dele, né? Assim que eu fiz o pedido de divórcio, ele revoltou. Aí foi atrás, começou a ir na porta do condomínio onde eu morava, começou a fazer ameaças. Teve um dia, inclusive, depois que eu pedi o meu divórcio, ele fez uma arruaça, bebeu bastante, fez uma arruaça na porta do condomínio. Foi onde eu contatei com a minha advogada, que fez o meu divórcio, e a gente entrou aí com a medida protetiva contra ele. Entendi. Que loucura isso, hein? Loucura. Você era ciumento dele? Não. Ele te fiscalizava nas redes sociais? Fiscalizava, depois eu fui descobrir como ele mexia com o telefone celular. Fui descobrir que ele rastreava o meu celular, ele clonava o WhatsApp, mas nunca pegou nada. Era por possessão mesmo. Ô, Regina, a pessoa com ciúme, normalmente ela é ciumenta em todas as relações ou é uma coisa esporádica? Tipo, é dela o ciúme ou ela foi, vamos dizer assim, começou com essa pessoa? Às vezes coincide de ele sempre arrumar mulheres que são submissas e que aceitam esse tipo de ciúmes. Entendi. Então, se ela, por exemplo, ela rompeu com ele já está com outra pessoa, provavelmente ele vai ser ciumento com outra mulher. Porque o interessante do ciumento possessivo, ele vai tolhindo a liberdade e depois, inclusive, financeira. Porque se ela não tiver independência financeira, ela vai depender dele para o sustento dela e vai começar a pedir mais amém ainda para ele. Agora, Regina, vamos ser produtiva aqui. Vamos dizer, a mulherada é ciumenta. Aí tá lá o teu namorado, teu marido, começa a dar like na foto da outra. Aquilo, vamos combinar que dá uma subida, assim, dá uma certa... Faz o quê? Você coloca foto bonita, foto no lugar bacana. Que bom que estão gostando. Poxa, que não, bacana. o cara gostando. Vamos dizer, você tá casada. Você tá casado com uma pessoa, namorando, tá saindo, tá peguete, tá lá com a pessoa. E a pessoa começa a curtir a foto de outra. Acontece. Acontece. Eu acho que nesse momento é aquilo que ele falou, o diálogo. Olha, eu estou percebendo que você está curtindo direto a foto de fulana. Tá tudo bem? Você está querendo conversar com ela? É uma coisa bacana? O que você acha? Nessa hora, a conversa tem que ser transparente, E se a pessoa falar, são minhas amigas e pronto? Tá bom, ok. Se aquilo não te incomoda... E se incomoda? E se incomoda, aí você vai ter que decidir. Porque ele já deixou claro que são minhas amigas e eu vou continuar curtindo as fotos. Então, ou você muda o seu posicionamento ou você sai. Porque ele já deixou claro, eu não vou deixar de curtir. Eu gosto de curtir as fotos da minha amiga. Entendi. Combinado não é caro no relacionamento. Então, o que você está propondo aí é que a pessoa converse e se o cara virar e falar assim, olha, eu vou continuar fazendo isso, você tem que decidir se vai ficar ou vai embora, basicamente. Isso. Porque ele já deixou claro. O relacionamento é uma troca. É você ceder, você abrir concessões, é achar que vale a pena mudar a sua postura em algumas situações para agradar também o outro. Não é sempre. Aqui eu cedo, aqui eu não cedo. Sim.
Aqui eu tenho algumas informações. Características do ciumento. Medo excessivo de perder alguma pessoa próxima. Tentar controlar o dia a dia do outro. Impossível isso. Criar situações imaginárias que levam às conclusões sem sentido. A conclusões sem sentido. Buscar interferir nas relações pessoais e profissionais do outro. Ciúme normal. Vamos ver. Tenho certeza que sou eu. Geralmente surge em breves momentos, quando uma pessoa sente-se insegura da possibilidade de perder seu companheiro. Assim como ele surgiu, desaparece, não causa desconforto significativo ao companheiro. Ciúme obsessivo. Corresponde à pessoa que tem pensamentos indesejáveis, involuntários, repetitivos e até absurdos sobre a infidelidade. A cara Eu não vou falar, eu não encaixo nenhum desses, não. Nem Acho que a eu. gente é mais leve. leve, A gente é mais leve. A gente leve. está naquele... Começando, a gente deu o primeiro super passo. leve, só, né? é. Super leve. Ô, Regina, mas realmente, e esse negócio de rede social, eu vou falar, é difícil, tá? É difícil, eu concordo com você. E eu vou falar o seguinte. Para os homens bonitos, o que rola de DM, eu não vou dizer que não rola. A gente sabe que o negócio não é fácil. Sim, sim. Então, A fazer o mulherada quê? ataca muito, A mulherada né? ataca. E aí, se o homem tá com a Núbia, se o homem tá com você, se o homem tá comigo, aí é mais legal ainda, porque deve ter alguma coisa boa. Tem isso. Piora. Exatamente, né? Né? Aí fala, bom, então se tá com ela, a gente também quer. Então, mas se nesse momento a Mas e pessoa aí? tem uma autoestima, se nesse momento ela tem uma autoestima elevada, ela é segura, né? Ela tem que mostrar pro outro o seguinte, ó, eu estou com você por opção e não por falta de opção. Eu estou com você porque você é um cara bacana, porque você é um cara legal, porque você me completa, porque tem momentos que eu estou insegura, você é meu apoio, tem momentos que você está inseguro. É uma troca o relacionamento. Então, se nesse momento você consegue ter esse diálogo na transparência, é sucesso. Agora, quando um começa a virar âncora do outro e querer levar para o fundo, aí não dá certo. Não é difícil. E, gente, Mas às vezes nem assim o amor é acontece, lindo, né? o amor, assim, quem ama, amar também é renunciar. Então não adianta você estar ali num relacionamento sufocado, vivendo uma coisa que tá te fazendo mal, que você tá ali cego só por estar ali junto com a pessoa, Sim. né? Aquele comodismo. Então ficar dando soco Não dá. de Mas faca a não gente dá. sabe que os relacionamentos hoje, os abusivos, que a gente vê relatados Sim, sim. aí, acho que a mulher ama demais, ela ama até mais do que ela, né? E submete a essas coisas, a aceitação de tudo, né? Apanha a primeira vez, apanha a segunda e acaba por amor, né? Por amor Isso não, já- né? Porque isso não é normal, né? Exato. Tem gente que Por fala que é por carência, amor, né? Calma, carência, enfim. calma. A gente sabe que não é. Bom, eu vou dar um recado porque é o seguinte, se você tivesse a oportunidade de ganhar um carro zero pagando menos de 75 centavos por dia, ou um notebook novinho para sua família, isso é bom, hein? Agora na época do home office, bacana, hein? Parece sonho? Então você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios da Primavera. Se você já é assinante do Rede TV Plus, já está concorrendo automaticamente. Se não é, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E o pagamento, além de ser bem pouquinho por dia, não tem complicação. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Mas olha, é o seguinte, vem cá, eu sei que você quer saber o quê? Dos prêmios. Então, se segura na cadeira, porque agora são 2 sorteios todos os dias no Alerta Nacional. Você pode levar um notebook positivo ou uma moto Yamaha. Imagina só, gente, uma chance por dia para ganhar uma moto. É tudo de bom, né? É só com o Rede TV Plus e os finais de semana também estão bombando no Mega Senha e no Encrenca. Os prêmios estão melhores ainda. Então assine agora. Estação nova, promoção nova, é o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. Então, nós assistimos agora a história da Thalia. Ela foi espancada pelo marido por ciúme. Olha o ponto que as pessoas chegam de descontrole, né? A gente... É uma coisa de louco. A gente vê isso, né? Não, é uma coisa que a pessoa fica descontrolada. Por isso que eu digo, tem Eu que se acho que controlar. a bebida, ela aflora muito. Eu lembrei desse meu ex-namorado de 1 ano e 8 meses. Uma vez ele estava até na casa dos pais dele, estava todo mundo, e ele já tinha bebido muito. E eu comecei a fazer uma live de brincadeira, dançando com uma menina, né, de lá da cidade. Ele deu um soco na mesa, uau, com ciúme, queria que eu desligasse. Eu falei, não vou desligar, tá só eu e ela. Era tipo 3 da manhã, a gente estava brincando. Tinha, sei lá, pouquíssimas pessoas. Você também não colabora, né?
Também não colabora, né? Difícil. E aí todo mundo, eu falei, gente, que ciúme, tipo, sabe? Eu acho que o ciumento, ele quer ser controlador, ele quer controlar todas as atitudes da outra pessoa. Você faça isso, não faça isso. Impossível. Use isso, sabe? É demais. E Não, aí a pessoa impossível. deixa de gostar, né? Porque, gente, o ciúme acaba com o amor. Não tem É como você verdade. continuar amando a pessoa, sabe? Não, porque aqui desse todo mundo é jeito. adulto, você tá com a pessoa que você quer, não é falta de Sim, opção. Não é falta de opção. Não, aquilo que Sim. a Núbia fala, a gente tem um leque de opção. Tudo bem que a Sim. gente encasqueta com um ou com o outro, mas é porque quer, porque realmente não falta Sim, opção para você todo tá mundo. perdendo o ali. seu tempo. Em todas você as tá- áreas, né? Pra mim, né? todas as áreas. É, para todo Sim, mundo, pra né? todo Todo mundo. mundo tem vários tipos de opções. De Você tá ali porque opções. quer. Sim. Então é onde, mas por isso que eu falo que eu me controlo, porque eu sou ciumenta, aí eu dou aquela respirada e falo, meu, vai fazer o quê? Você é uma mulher inteligente, né, Lu? Você já vê, hoje as pessoas, nós que somos ciumentos, a gente vê já os indícios. Porque a pessoa que ela é descontrolada, ela é obsessiva, não dá. ela já dá uns sinaizinhos. Ela vai começa mostrando. talvez numa roupa, no carnaval. Mas se você deixar, vou deixar passar, ok. Daqui a pouco tá batendo. Ainda bem que ela, né, se situou e saiu fora. Mas a pessoa vai te dando indícios. Se você não conserta essa Olha, eu vou relação... falar, eu não aguento não. Eu vou falar, eu fui casada há 15 anos, o Marcelo era de boa, não encrencava com nada. Porque A senão ciumenta era você. eu que era ciumenta, era eu a ciumenta mesmo, eu te falava. Eu era, verdade, eu que é ele não verdade. podia ter Instagram, podia ter nada. Mas eu podia nada, nunca falou um A de roupa minha, nada. Que bom, né? É Porque senão engraçado, não assim, daria. eu acho que tem várias categorias, igual a doutora pode explicar. Muita gente fala, o ciúme é falta de autoestima, é falta de... Você é uma mulher super segura. Você é uma mulher dona de si. Você que entendeu? acha, né? Não devo ser, porque eu morro de ciúmes. Às vezes também a pessoa fica muito Não, ociosa, não tem o que ciúme, pensar, fica querendo... nossos ciúmes, a gente viu que Então, é mas mais se você for controlado. pensar, olha só, outro dia alguém me falou uma coisa. Quando você tem ciúmes é porque você acha que a pessoa pode arrumar alguém melhor que você. Na hora que você achar que você é o máximo e que o cara, se sair fora, tá perdendo, você não vai ter ciúmes. Na prática, eu não sei se funciona, mas é assim. Vou Funciona, tentar, Luciana. vou tentar. Ô, Regina. Funciona. Funciona isso? É isso aí. Porque a autoestima não tem a ver com a beleza. Você pode pegar uma pessoa que não tem todas as qualidades, todas as curvas, as silhuetas e cabelos, e ela tem uma autoestima Sim. tão elevada, que ela te olha de cima para baixo. Sim. E você fala assim, meu, o que aquela mulher tá se achando? Eu É. sou 1000 vezes mais bonita com ela, mas a autoestima dela é poderosa. É isso aí. Então a autoestima é tudo. A Carla Ninguém tava quer. falando que o rapaz que era o mais ciumento era o mais bonito. Isso. Mas ele Sim. tinha uma autoestima É. baixa, provavelmente. Com certeza. Ele era bonito, É. poderoso, gostoso, E ficava mas gastando ele não tempo- se sentia assim. Ficava gastando tempo em perseguir ela, em vez de Inseguro. olhar pra ele. né? Inseguro, Isso. inseguro. Uma vez eu falei, você é muito inseguro. Porque se eu escolhi estar com você, eu não vou ficar perdendo meu tempo olhando para outra pessoa. Ah, mas as pessoas estão te olhando. E daí? Eu falei, pô, mas aí você quer Ué, que eu é faça difícil, o quê? né? É, acho que a pessoa Ah, vai porque as botar pessoas burca na na academia... Eu sou homem, eu sei papo de academia. Ele ficava fazendo assim. Ah, porque se você for de top... Tinha mais, hein? O meu top de academia tinha que ter bojo. Ah, para. Porque juro por Deus, se não tivesse bojo e ficasse o bico assim... Nossa, ele dava um escândalo. Mandava eu sair da academia na hora. Era um inferno. Não, Lu. para, você Juro traumatizou, por hein? Deus, juro por Deus. Ficava Eu olhando o juro top por da Deus. academia? É ele, porque eu sou homem, você não pode ir com esse top pra E se academia. transpirar, então? Aí eu falei, qual é o problema desse top? Não tem bojo, olha o seu bico, porque homem vai maldar. Eu falei, não. Ah, pelo amor de Deus, é demais. A gente não sabe? conhece peito sem bico, né? Até do Pelo homem amor tem, de né? Um Deus. biquinho. É normal, né? Aí eu Né, falava não? assim, Exato. aí sabe o que eu falava? Eu falava, então você tá maldando das outras mulheres? É, Não, boa, eu falei, boa. se você pensa desse jeito, né? É isso, Regina, Né? ele tá maldando. É. Ô, Com Regina, certeza. quer dizer que ele devia ter esses pensamentos, aí tava achando que estavam tendo com ela também, né? Então, mas sabe o que acontece também? Tem mulher que força a amizade. Tem mulher que vai no limite do homem para ver se o homem gosta dela, se o homem protege ela. Deixa eu ver se ele realmente gosta de mim. Então sai com roupa que provoca, entra no Instagram do ex-namorado para comentar. Às vezes ele testa o limite daquele homem que está com ele. Então Aí não talvez dá ela também. tem que parar também e falar, pera um pouquinho só, o que eu tô querendo? É um relacionamento extremamente destrutivo. É ruim. Luciana, nós estamos com o número de agressões que aumenta cada vez. Nós temos que parar esse círculo vicioso. Sim. Urgente. Gente, relacionamento, na boa, gente, relacionamento é pra ser uma coisa prazerosa.
prazerosa. Isso. As pessoas começam a se relacionar para aquilo acrescentar, melhorar. Não é para ter estresse. A vida Isso. é curta. Né? Realmente, a hora que você para e pensa que a sua vida aqui é limitada, que o negócio daqui a pouco viveu, Foi, esse dia né? não volta mais, você começa a entrar em desespero. Tem que curtir, porque Você entra passou. num relacionamento para somar, né, Luciana? claro. Não, para somar. Realmente tem um problema, vamos resolver esse problema junto. Não dá pra ficar com ciumeira de tudo, né? Não tem gente dá. que tem ciúme de filho, é uma coisa de louco. Olha, gente, mais um caso. A Marlene viveu momentos felizes em seu casamento, mas nos últimos 5 anos viu ciúmes do marido se transformar em agressão física. O que acontece? Coloca aí. Luciana Gimenez, a Marlene foi casada durante 8 anos, mas após o 5º ano de relação, ela sofreu abuso, agressões e até ameaça de morte. Marlene, obrigada por essa entrevista. Eu quero saber como que era o início da relação. Ele era uma pessoa agradável e que me tratava como uma pessoa que ele amava. Até o momento que nós saímos de uma casa onde nós morávamos e fomos morar no quintal da mãe dele. E ele começou a levar mulheres para minha casa, para nossa casa onde a gente morava. Eu presenciei traições, foi muito tempo passando por essa situação. Teve um dia que eu estava voltando do hospital com a minha filha, com a nossa 3ª filha, e ele eu vi ele beijando uma mulher que estava cuidando das minhas outras filhas em casa, e no período que eu fui ter a minha bebê, e ele deu um chute na minha barriga, porque eu vi os dois se beijando no quarto. Ela era uma pessoa que eu confiava, e na verdade ela foi amante dele por 1 ano. E eu apanhei muitas vezes por causa dela, até grávida eu apanhei dele. Toda vez que ele me agredia e me machucava, eu ficava dias dentro de casa com aquele olho daquele jeito, mas ele voltava, ele tentava me beijar, me abraçar, voltava a ficar uma pessoa boa, prometia que não ia fazer mais nada. E a mulher acaba muito fragilizada, acaba acreditando. Até que, Marlene, vamos contar para quem está em casa, ele contratou uma pessoa para te matar. Essa pessoa acompanhou a vida da Marlene durante um tempo, que ele tinha um período, né, que ele estipulou 3 meses. para que ele pudesse matar. Ele acompanhou e quando ele viu a história da Marlene com as filhas, ele ficou do lado dela e contou que ele o tinha contratado. Ele contou e ele me entregou todo o dinheiro e disse que aquele dinheiro era meu. E ele acabou falando, se eu tivesse que te matar, eu já teria te matado. Porque eu fui pago para isso. Porém, quem vai embora daqui hoje é ele. E ele mandou ele embora de lá. Ele foi embora para a cidade de Sorocaba, que é onde ele hoje convive, e também não voltou mais. Já faz alguns anos que você enfrentou isso, você conseguiu superar ou isso te machuca até hoje? Eu olho para mim, eu me vejo como um lixo. É assim que eu me sinto, porque diferente de muitas mulheres, hoje, com 43 anos, nunca vou na praia, porque eu tenho vergonha, sempre tive. Não sei se eu vou ter a chance de dizer que isso passou. Acho que só se eu nascesse de novo e eu voltasse a ter um corpo normal, para eu viver uma vida bem feliz. O que seria uma justiça para você? Olha, na verdade, o que seria justiça para mim seria ver as minhas filhas ter um reconhecimento. Elas não acreditarem na mentira dele. Pede perdão. Fala para elas a verdade. Já é o bastante para mim. Então, a gente chega nesse absurdo de ver esse testemunho dessa mulher, a Marlene, que ela chega a dizer que ela não pode ir para a praia, ela não consegue ir para a praia nunca mais por conta das marcas que ele deixou no corpo dela, né, gente? Que ele deveria, no mínimo, pedir perdão para as filhas. Você imagina a mãe chegar nesse ponto de ser agredida, as filhas terem que lidar com essa situação, estragar a cabeça das filhas, e a mulher tão nova, tão jovem, 40 e poucos anos, não consegue ir para a praia cheia de marca no corpo. Olha aonde que o ciúme levou uma pessoa que estava numa família, num relacionamento. Quer dizer, é demais, né? A gente vê que é um descontrole. Porque, assim, o ciúme é um sentimento muito destrutivo. É muito louco mesmo. E gera uma energia, né? Regina, é uma coisa que a pessoa fica, tipo, transtornada. Isso. E entra um fogo dentro dessa pessoa. Nossa. O agressor, ele começa batendo nos ombros, corpo e nádega. Ele não Mas começa por que batendo o ciúmes na mulher. é tão poderoso? Quando o ciúmes vai aumentando, ele começa a bater no rosto dela.
Quando ele bate na boca e arranca os dentes, provavelmente vai para um feminicídio. Que horror. Então, o que nós devemos fazer? É alertar, é denunciar, né? É não permitir o primeiro compactuar. xingamento, o primeiro empurrão, parou. É difícil o homem que começa espancando uma mulher. Ele começa primeiro na parte psicológica e emocional. Sim. Você é feia, você tá gorda, você é muito larga, você não é estreita, você não me dá tanto prazer quanto eu imaginava. E a roupa tá errada. A roupa tá errada, o teu cabelo tá horrível. O que aconteceu com você? E ele vai destruindo a autoestima dela e o ego dela. Aí afasta ela da família, do trabalho, corta a parte financeira e vai finalmente para as agressões. Aí dominou. Bom, segura que eu vou dar um recado e a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Segura. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje e eu vou falar um assunto bom, falar de ciúme, né? Porque a gente vê relacionamentos e relações que estão dando certo e o ciúme causa um pandemônio e acaba que às vezes destrói. Sim. A gente vê a Carla, você é revoltada com esse negócio de ciúme. Sabe por quê, Lu? Passou esse caso dessa moça, aí eu lembrei da minha avó, sabe? A minha avó sempre me contou muitas histórias, então eu acho que é por isso também que eu não aturo, sabe? Muita coisa. Se falar não pra mim, eu faço 15 vezes. A gente já sabe. O meu avô, né, não conheci ele, graças a Deus, porque eu não gosto de gente assim, era extremamente machista, ele bebia, ele batia na minha avó e ele tinha um ciúme infernal da minha avó. Minha avó sempre foi muito bonita, ela vai pro samba comigo até hoje, alegre. Pensa numa pessoa alegre. Se você conhecer minha avó, você vai falar assim, Fofa. ela não tem um problema, não tem. Que ela beija todo mundo, abraça Alegre. todo mundo, maravilhosa. Ele queimava a minha avó com cigarro na rua se ela não olhasse para o chão. Ela tinha que andar com ele, olhando para o chão. Se ela levantasse o olhar e tivesse um homem passando, ele, queimava ela com cigarro. É bizarro, É por mas isso que você tem esse acontecia. trauma. Então, assim, eu não aturo nada. O meu pavio, eu nem tenho. Imagino, Eu não aturo nada. Tá Que ela certo. apanhava, era queimada. Isso tudo por conta de ciúme. Nossa. Tá? Então, eu entendi. Eu não aturo nada. Gente, agora para tudo e presta atenção. Você quer chances em dobro para ganhar no Festival de Prêmios da Primavera, do Rede TV Plus? Então você não pode desgrudar da Rede TV nem por um minuto, tá? Porque a qualquer momento pode aparecer aqui na nossa tela um QR Code premiado com pontuações de 50 a 300 pontos. Aí que você realmente tem que pegar, porque quando ele aparecer, tudo que você tem que fazer é abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code e pronto. Só isso, você pega a sua pontuação e quando acumular 1000 pontos, ganha mais um bilhete para participar do sorteio da semana. Se você tem 2 oportunidades por dia para ganhar no Alerta Nacional, por exemplo, vai ter em dobro, tá? Mas é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. Então, não sai daí e quando o QR Code premiado aparecer, você vai ter somente 5 minutos para pegar os seus pontos. Aproveite e confira o recado dessa dupla incrível. Boa noite, boa noite! Boa noite, Scatena! Boa noite, Yudi! Boa noite, Lu! Boa noite pra você que tá acompanhando o Super Pop. Meu, eu adoro esse programa, porque ele sempre traz assuntos interessantes. É mas verdade. Sabe, o que eu não perco também? Aqui, ó, isso tudo aqui, ó. Festival de Prêmios Primavera, que vai dar um HB20 Sense 1.0 a cada domingo durante o programa Encrenca. É a sua oportunidade de sair de carro zero, pagando menos 75 centavos por dia, viu? Isso é impressionante, né, Yudi? E o mais incrível dessa promoção é o potencial que ela tem para mudar a sua vida. Porque além de concorrer a esse HB20 Sense 1.0, você também pode levar para a sua casa essa moto maravilhosa Factory 125 da Yamaha. E olha só, as chances de ganhar são enormes, gente, porque a gente sorteia essa moto no fim de semana no Mega Senha e durante a semana no Alerta Nacional, viu? Mas tem mais. Está vendo esse notebook positivo? Dá para levar ele também no programa do Siqueira. É isso mesmo, o que você ouviu tá certinho. Em um dia, a gente sorteia a moto, no outro notebook. E aí a gente vai trabalhando por você, para você ter essa sorte toda. É isso mesmo, Catena. E por falar nisso, muita gente já se deu bem aqui no nosso programa. O Darcy Oliveira. Ô, Darcy, manda aquele papo pra nós, vai. Participei do sorteio na Rede TV Plus e fui contemplado. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela organização. Obrigado.
Aê, Darcy, parabéns! E você, não vai dar uma chance para sua sorte não? Assine agora mesmo. No final da nossa promoção, você pode levar esse Nivus Comfortline 200 TSI, que custa quase R$100.000. Já pensou? Então assine, hein? Assina logo, vai. E viu, se você quiser cancelar a sua assinatura por qualquer motivo, você consegue fazer isso com apenas 3 cliques. E Luciana, aquele abraço. Você viu, né? É a Rede TV com o Festival de Prêmios da Primavera. Depois dessa, eu vou para os comerciais e já volto rapidinho. É isso aí, estamos de volta no Super Pop e a gente está conversando muito hoje sobre ciúme e realmente a gente vai vendo que o negócio vai aumentando e vai piorando, então tem que parar logo. Graças a Deus, hoje em dia, né, não é que nem naquela época da minha avó, que a mulher tinha que ficar casada, que era uma vergonha para a sociedade se separar, que ela dependia totalmente do marido. Agora não. Agora não precisa mais, é isso aí. Gente, o que eu posso fazer, né? Eu quero agradecer as minhas convidadas e dizer que foi um programa bastante, vamos dizer assim, interessante hoje, porque a gente tem que se observar. Carla, parabéns. Muito obrigada, viu, Lu? Obrigada a você. Por dar a oportunidade de a gente estar aqui contando e ajudando muitas pessoas. Realmente, as pessoas se identificam e conseguem enxergar o qual destrutivo, às vezes, um sentimento é, né? Sim, com certeza. E agora eu acredito que muita gente vai repensar no seu relacionamento, muita gente vai buscar ajuda, vai salvar. Sim, né? Tá certo. Muito obrigada, Obrigada, sua viu? linda. Queria agradecer o João. João, tá solteiro, é isso? Tô solteiro. Então agora ninguém aí. tá falando de ciúme. Você pode fazer o que quiser. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, um tema super João? interessante. Obrigada, muito querido. bom. Núbia, relaxa, vai. Pode deixar, não. Agora eu tô controlado, tô fazendo meus tratamentos. E lembrar que todo descontrole em qualquer área sempre tem ruim. um bom profissional para você procurar. Um médico, remedinho. A massagem tântrica é maravilhoso, o Theta Healing é maravilhoso, Sim. programação. Realmente a gente precisa relaxar. Mas finalmente você tá namorando, Eu então tô tem bem, que celebrar. tô Amiga, bem, não tô reclama feliz não, agora. amiga. Reclama não. Regina Vaz, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Mais uma vez, parabéns para o Super Pop, que realmente é um tema que precisa ser discutido. Lu, quanto mais se fala de ciúmes, quanto mais se fala contra a violência da mulher, não vai aumentar, nós vamos diminuir. A gente vai conseguir. E Regina, como é que é o ditado? Se não consegue pilotar um Boeing, é de teco-teco? É isso aí. Anda de teco-teco. Eita, Lelê. Gente, agora estamos falando de um sentimento que realmente destrói casamento, destrói relacionamento. Então, vamos prestar atenção, confia mais no seu taco. E se realmente não está conseguindo, sai fora, porque de repente você está precisando fazer um tratamento mental mesmo, né? Respira, respira. Queria agradecer a todos. Boa noite, obrigada!